do pequeno Moisés nos juncos, do destemido Davi e sua funda, da história de José sonhador, e de Jonas e a baleia, muitos outros na Bíblia. Gostaria de conhecer a todos, eu sim declaro. Um por um, o Senhor com certeza nos permitirá conhecer. Nessa reunião lá no ar. Haverá uma reunião no ar, no doce e suave lá. Vou encontrar você e conhecê-lo lá. Esse lar além do céu cantaremos, o que nunca o mortal ouviu, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder nessa reunião lá no ar. Os incrédulos lá não estarão, os céticos ausentes naquele dia. Haverá murmuradores, não haverá para nos incomodar. Os santos terão o selo na testa. Apenas os redimidos usarão as vestes. Todos que estiverem de vestes estarão lá na reunião no ar. Quem estará lá? Haverá uma reunião no ar, no doce e suave lar, ali vou encontrá-lo, onde cantaremos e ouviremos coisas que o mortal nunca ouviu, e o próprio Filho de Deus será o líder nessa reunião no ar. Batamos palmas para ele. Glória ao Senhor. Mal posso esperar. Louvado o nome do Senhor. Quero ouvi-los cantar mesmo. Haverá uma reunião no ar, no doce e suave lar. Ali vou encontrá-lo e conhecê-lo. Nesse lar além do céu, onde cantando ouviremos coisas que o mortal nunca ouviu. Será glorioso. E o próprio Filho de Deus será o líder nessa reunião lá no ar. Primeiro verso. Já ouviu falar do Moisés nos juncos, do destemido Davi e sua funda, a história de José, o sonhador, e de Jonas e a baleia. Há muitos outros na Bíblia. Eu gostaria de conhecer todos eles, sim. Um por um, o Senhor com certeza nos permitirá conhecer nessa reunião lá no lar. Haverá uma reunião no lar, no doce, eu vou conhecê-lo lá, nessa casa além do céu, onde cantaremos coisas que o mortal nunca ouviu falar. Será glorioso e o próprio Filho de Deus será o líder nessa reunião no lar. Louvado seja o nome. Quem estará lá naquele dia? Louvado seja o nome do Senhor. Estou nesse número. Estou no número. No número daqueles vestidos de branco. Estou naquele número. No número daqueles vestidos de branco. Mais uma vez. Estou naquele número. O número daqueles
que estarão vestidos de branco. Nesse número dos que estão vestidos de branco. Aqueles que suas vestes estão lavados pelo sangue. Estou naquele número dos que estão vestidos de branco, com suas vestes lavadas no sangue. E todos conhecemos a sua voz. Amém? Estou nesse número que conhece a sua voz. Estou nesse número. Os que conhecem sua voz. Mais uma vez, eu conheço a sua voz. Estou naquele número dos que conhecem a sua voz. Estou nesse número. Os que conhecem a sua voz. Louvado seja o Senhor. Orgulhoso dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Estou orgulhoso e grato por estar naquele número. E ninguém mais reconhece aquela voz. Você sabe de quem é essa voz? Verdadeiramente somos o povo mais contente da terra. Estava ouvindo. Eu sei que aqueles que estiverem ouvindo a transmissão hoje estarão esperando o derramamento do Espírito Santo. E se você veio assim, está esperando isso, você não estará desapontado, porque hoje o Filho do Homem, o nosso profeta, nosso pastor, estará falando conosco hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não há como errar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa transmissão por todos os Estados Unidos, pela Europa, África, em todo o mundo, unidos em torno desta mensagem, nós vimos porque queremos adorar ao Senhor e louvá-lo, porque todo domingo para nós é um dia de grande nota. E às vezes pensamos, que tipo de culto terá? Será maravilhoso. E nós sabemos, como nunca antes, e sem dúvida, não há mais dúvida de quem realmente somos obra-prima dele. Nós sabemos que somos obra-prima dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pera um pouquinho. Vocês estão dizendo que vocês sabem, sem dúvida, sem sombra de dúvida, que vocês são noiva dele? Com toda certeza. Com toda certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Nenhum pouquinho de dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Podem sentar. Não apenas isso, mas no domingo passado, nosso pastor, o Filho do Homem, Deus falando através de lábios humanos, orou por todos nós e ele disse: eu desafio todo demônio, em qualquer forma, em qualquer pessoa, nesse edifício. E aí está o fim da história. Aí acabou, terminou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor.
Louvado seja o nome dele. Just in case the devil didn't know after he was Só em caso do diabo não saber, depois que foi expulso, ele foi um pouco mais para frente. E ele disse: eu desafio toda dúvida, doença, medo, tudo o que não é de Deus, saia desta audiência em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há dúvida, né? Toda dúvida, doença, problemas, tudo isso foi expulso de todos nós no domingo passado e hoje estamos livres. Estamos livres. Louvado o nome do Senhor. Pega isso, diabo. Louvado o nome do Senhor. Glória. Veja o que aconteceu. E haverá um outro dia notável hoje. E sempre nos perguntamos, às vezes eu saio daqui e penso: Senhor, como pode melhorar? Mas qual a mensagem que poderíamos tocar que poderia ser melhor? E ele nunca falha. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele nos disse para dizer: eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu pensamento, tudo para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo tome minha fé agora, que dê para mim as coisas, cortar todas as dúvidas de mim, em minha fé receba a promessa pela qual eu pedi neste momento. E se você fizer isso de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, eu prometo para você que eu prometo para você o que você receberá, o que você precisa, e assim seja. Eu não poderia prometer isso para você, mas ele pôde. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, sem dúvida. Nós sabemos que somos obra-prima dele, seus amados, e somos a palavra. E estamos em unidade com ele. Não é mais os nossos pensamentos, nossas ideias. Falando com os irmãos outro dia, eu estava pensando, sabe, às vezes você começa a orar e diz: Senhor, como posso pensar esse tipo de coisa? Senhor, perdoa-me. Mas que coisa do diabo. Não foi isso que você pensou, foi o diabo que pôs isso em sua mente. Isso não é ele. Você é um filho ou uma filha de Deus. Senhor, isso não sou eu, é ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos essa palavra e simplesmente não podemos ficar parados. Nós clamamos, batemos palmas, louvamos ao Senhor e amamos ao Senhor Jesus, amamos o que Ele está fazendo por nós e reconhecemos quem somos. Foi como com Davi, quando eles estavam trazendo a arca do pacto, quando estavam trazendo para Jerusalém. Oh, que coisa! E aqui estava a arca vindo e todas as pessoas clamando, Davi clamando, cantando e louvando. Oh, ele estava fora de si. E as pessoas fazendo zombaria dele, e ele pensou: vocês não viram nada ainda, porque a arca estava voltando para Jerusalém, a palavra, e para nós sabemos que estamos nos aprontando para ouvir o que vai sair de Deus. Deus está para falar, e estamos animados. Deus vai falar conosco hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Agora entendemos, falando sobre isso na semana passada, que alguns irmãos
sentem que não devem tocar fita nas suas igrejas. E isso está perfeitamente bem, irmãos. Se alguém tivesse, é para ter o Espírito de Cristo, é nós. E sabe que às vezes eles falam, não, crente não. Somos filhos e filhas de Deus. Os irmãos, isso depende de vocês. Depende do que eles sentem do Senhor de fazer. Não falamos contra eles, não somos contra eles. E eles devem fazer como eles sentem liderança do Senhor de fazer. Mas este é o tabernáculo Branham. Esse é o tabernáculo do irmão Branham. Nós somos congregação dele. E simplesmente não podemos fazer diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Citação. Estou falando com minha congregação, irmão. Não sou responsável pelo que Deus deu para você cuidar como pastor. Eu sou responsável pelo tipo de alimento que dou para estas pessoas. Isto é para este tabernáculo apenas. Agora veja, se as pessoas quiserem ouvir as fitas, depende deles. Mas eu estou falando para o que eu acho que Deus deu para mim. Nós! Vocês! Amém! Ele deu o seu profeta para ser nosso pastor. Filho do homem falando por lábios humanos, é o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Amém. E suas ovelhas ouvem sua voz. E comemos alimento de ovelha. Não podemos comer mais nada. Agora os críticos entram aí e eles vão dizer, tá vendo, irmão Branham, você acredita que o irmão Branham é filho do homem, mas eu creio que é o filho do homem falando através do homem, e esse é o nosso pastor. Não está em nosso DNA fazer diferente. Oh, obrigado por isso, Senhor. Oh, que coisa. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Nós temos um absoluto. Um que é o maior. E é esta Bíblia. E esta mensagem. Louvado o nome do Senhor. Pois são a mesma coisa. Não há diferença. É a própria revelação de Jesus Cristo. É a palavra escrita e a palavra falada, revelando a palavra escrita. Tudo a mesma coisa. Essa é a revelação de Jesus Cristo nessa mensagem, porque toda a escritura foi escrita por inspiração, diz o irmão Branham, mesmo quando ela diz que sou eu, Paulo, falando, não Deus. E até isso foi o próprio pensamento de Deus, não Paulo. Pense nisso, porque ele disse que isso sou eu falando, não é Deus. Esse foi o pensamento de Deus passando pela boca de Paulo. E quando o irmão Branham diz, eu estou aqui na cidade caçando esquilo, para mim, essa é a voz de Deus. Isso para mim é o suficiente. Louvado seja o Senhor. Louvado o Senhor. Podem sentar. Assim é esta mensagem, os próprios pensamentos de Deus falados. E é sobre isso que ele vai nos falar hoje. O pensamento de Deus falado é a palavra infalível de Deus sendo revelada. Oh,
Que povo abençoado somos nós. Também nós podemos ouvir, e ele vai nos dizer hoje que a Bíblia, esta mensagem, não é um livro escrita pelo homem, não é a ideia de um homem do que deveria ser, mas são os pensamentos de Deus escritos pelos profetas. E ele disse, Deus pode falar? Sim, eu posso falar, eu posso escrever, mas a maneira de Deus é através de seus profetas. Então o que ele fez lá, ele faz hoje da mesma forma, eu provarei isso. Portanto, os pensamentos de Deus são pelos seus profetas, escreveu a Bíblia. E o profeta de Deus falou essa mensagem. E como a mamãe disse que eles estavam na presença de Deus o tempo todo, e a caneta prontas para escreverem. E nós podemos ouvir a própria voz de Deus, porque tudo isso para nós é o assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quão importante é crer toda a palavra nas fitas. Nem um J ou tio passará até que se cumpra. A J significa uma palavra pequena e um tio de uma pequena marca. Uma pontuação, uma expressão. A expressão? Eu ouvi isso direito? Uma expressão? A maneira que é expressada da palavra, a maneira que a palavra é expressada, nada falhará na palavra de Deus, não pode falhar, porque é Deus manifestado na forma de carne humana, pois é o próprio Deus em forma de letra e profeta, e manifestado em carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os profetas de antigamente e de hoje são tão ungidos, constantemente estavam nessa unção o tempo todo, dirigidos pelo Espírito de Deus para trazer a palavra de Deus. E quando assim o faziam, era uma palavra para o povo daquele dia. E isso foi Deus para o povo daquele dia. O que eles falavam era a palavra de Deus. Eles se tornavam deuses. E por isso que estas fitas não precisam de interpretação, porque são os próprios pensamentos de Deus que foram falados e revelados à noiva de Jesus Cristo pelo sétimo mensageiro escolhido por Deus. E você diz, escolhido à mão? Sim. Quão importante é ouvir esta mensagem do próprio mensageiro. Entendem o que estou dizendo aí nesse ponto? Eu sei que vocês entendem. Eu direi novamente. Então, quão importante é ouvir esta mensagem do mensageiro para o próprio mensageiro. É toda a mensagem. É a mensagem, não o mensageiro, está certo? Foi o que ele disse. Esse profeta era tão importante para Deus que o próprio Deus escolheu esse homem para a era, escolheu a mensagem e até a natureza desse homem. A natureza desse homem. E o que aconteceria nessa era? O que ele poderia pôr? Como ele poderia, com a natureza desse determinado homem? E ele queria trazer a mensagem da hora pela natureza desse profeta. E como se pega isso? Você tem que ouvir para entender a natureza desse homem. Oh, meu Deus! Louvado seja o Senhor! Deve ter sido a natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado o Senhor. Podem sentar. Ele poderia cegar os olhos de outros, e as palavras que aquele homem dizia, como agia, cegava outros e abria os olhos de outros. Está vendo? Ele vestiu
o homem e da maneira que ele falava. A natureza, a ambição do homem. Tudo exatamente da maneira que tinha de ser bem perfeitamente escolhido para aquele certo povo que ele chamaria para aquela determinada era. Você tem que ouvir a voz. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Não se pode separar. Ele disse, acabou de dizer que não se pode separar o mensageiro da mensagem. Não se pode fazer isso. Então Deus escolheu sua natureza, a sua maneira e tudo que se tratava dele para trazer a palavra de Deus para nós através dos lábios do seu profeta escolhido à mão. Então não é simplesmente só ouvir, sim, é parte disso, mas Deus usou a sua natureza, a maneira dele se expressar, e isso atraiu a atenção, e isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi as palavras de Moisés, não foi as palavras de Jeremias, também não de Isaías, de Paulo, de Pedro, não foram as palavras de William Marion Branham, porque as suas próprias palavras falhariam. São homens, como minhas palavras falham. As palavras de Jeremias falariam, mas como Moisés, Jeremias e Paulo, não eram as palavras deles, eram as palavras faladas por Deus dos lábios dele para os ouvidos deles, para que eles pudessem ouvir. E isso se torna assim, diz o Senhor, se fossem os pensamentos deles, ideias deles, como a irmã Brana diz, talvez eles nem teriam dito a essas pessoas, porque se fossem a palavra deles, mas eram as palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com aquelas próprias palavras que falaram, que eram tão importantes, que ele fez com que fossem gravadas neste tempo do fim, para que pudéssemos ouvir. Então, quando ele falava suas expressões caipiras, Deus criou essa pessoa, e eu creio que ele falou para Jeremias: antes de você estar no ventre de sua mãe, eu sabia quem tu eras, eu conhecia antes de você estar no ventre de sua mãe, eu colocarei as palavras nos seus lábios, então serão gravadas as palavras, então o tabernáculo Branham e o mundo vai ouvi-las, pois são assim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneçam de pé. Nós não tiramos, não acrescentamos, nós apenas queremos crer em cada palavrinha, pois cremos que é Cristo revelado em sua própria palavra. Que revelação que Deus nos deu! Quão benditos somos nós! Onde mais poderíamos ir? Quando tudo desapareceu, toda dúvida ou doença. Sabe, na semana passada, a irmã Branham disse que quando você está com aquela espada em sua mão, você tem que segurá-la pela fé. E tudo trata-se da sua fé. Isso é forte, isso é forte. E isso tem mais ainda. E ele disse que tinha mais. Então nós temos isso. E depois eles nos disse na semana passada que com essa palavra nós matamos o diabo, matamos as dúvidas, matamos o pecado, matamos tudo. Então nós estamos batendo nesse cara. Então nós sabemos que somos aquela semente real de Abraão. E estamos agora indo para aquele lugar. E a dúvida não está lá mais, mas não há mais dúvida em minha mente. Eu sei. E como ele disse, não olhe para você mesmo, você está lá no mundo, mas talvez quando você está debaixo daquele outro espírito, mas você nunca poderia se comprometer com algo fora dessa palavra. Não podemos ser retirados dessa palavra.
Isso é o que é importante. E uma vez, quando sabemos disso, apenas a semente real de Abraão, onde a semente de Cristo sabe disso, e Satanás não pode tirar isso de nós, porque nós subimos ainda um pouco mais. E cada vez que nos reunimos, nós estamos subindo. E toda vez que ouvimos aquela mensagem, nós subimos um pouco mais. Ele está nos dando mais, e mais, e mais. Está nos dando a fé de arrebatamento. Nós sabemos que estamos em unidade com Ele. Isso é a sua palavra, essa é a sua mensagem, essa é a restauração total. E é quem nós somos. Nada que tenhamos feito que merecêssemos, mas não, pois nós somos não merecedores. Mas Ele nos deu, mesmo assim, nós não podemos mudar isso. Nós somos a semente real de Abraão e hoje estamos em sua presença. Ele está aqui, aquela é a mesma coluna de fogo que está aqui. Ela vai nos ungir hoje e vai nos revelar mais a sua palavra hoje para nós. Mais segurança de quem Ele é. Ele vai nos assegurar mais de quem somos nós e para aquilo que estamos preparando. E estamos preparando para a vinda do Senhor e está bem pertinho. E vemos as coisas mundiais que estão acontecendo. Na semana passada, como ouvimos ele dizer, que ele entrega tudo. E enquanto nós erguemos as mãos, inclinamos a cabeça a ele, dizemos: eu entrego a ti, Senhor, tudo. Eu me comprometo a ti, Senhor. Toda a fibra do meu corpo, Senhor Jesus. Eu quero que seja para ti, Senhor. Eu quero servir a ti. Senhor, vem estar conosco hoje. Minha vida, minha alma, tudo para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo agora tome a fé. Senhor, vem, nós te amamos. Na presença de Jeová.